Esse vídeo talvez ele vá ser um pouco longo, mas eu estou desenvolvendo na minha cabeça algumas ideias que foram discutidas na última live, que estava eu, o Rock e o Fox juntos, e também num outro vídeo do TFM que ele lançou faz um tempo, diferenciando sobre os tipos de amor. Na live a gente discutiu sobre os níveis de moralidade, no vídeo do TFM ele discutiu sobre os tipos de amor, e eu acho isso importante porque não só por causa da quantidade de caras blue pill que existem no mundo, mas também por causa dos caras purple pill que existem no mundo, que basicamente não importa se o cara é blue pill, né, pílula azul, ou purple pill, pílula roxa, basicamente é como se fosse aquela frase, acho que é do budismo, né, que são os teus desejos é que te trazem sofrimento, né? Então a partir do momento que tu se livra dos teus desejos, tu se livra do teu sofrimento e tu tem a paz interior. Mas nesse caso, basicamente o sofrimento desses homens vem porque eles não veem a realidade, eles desejam que a realidade fosse do jeito que eles que eles querem que a realidade seja, e daí eles vivem nesse conflito, eles vivem nessa negação, ou até eles viram a realidade, só que eles se recusam a aceitar a realidade. E daí que vem todo aquele ímpeto autodestrutivo do homem, quando ele toma um divórcio, ou quando ele é traído, ou porque ele tenta de tudo quanto é jeito conquistar determinada mulher, achando que é a one night dele, né, que nem o Rolo Tomassi fala, é a unicórnio prometida dele, e daí ele não consegue, depois disso a vida dele não faz o mínimo sentido. Ou pior, né, tem até aquela decepção do cara achar que uma mulher é aquilo tudo, quando ele tá tentando conquistar ela, ou começando a se relacionar com ela, para daí depois que passa a fase da lua de mel, ele simplesmente perceber que ela não era nada daquilo, né? Ele estava simplesmente sofrendo porque ele criou uma imagem interna dela e ela não correspondeu a essa imagem. E daí o pessoal pode falar assim, não, mas os homens fazem muito disso. Não só os homens. Aliás, tem um vídeo do Stardust, do Thinking Ape, que eu acho que foi o pensador que legendou. O nome do vídeo era... acho que era meio como se fosse uma pintura desbotada numa moldura super decorada, alguma coisa assim, que era basicamente a ideia do seguinte: o Rolo já falou isso várias vezes e eu repito também que não tem como tu ter a atração física, a atração real de uma mulher para um homem, se esse homem ele está no mesmo nível que a mulher ou abaixo da mulher. Basicamente, o homem ele tá acima da mulher é um pré-requisito para que ela sinta a atração inicial por esse homem e que ela continue sentindo a atração dele. O cara tem que sempre se manter acima dela. Então, nesse caso, por que que geralmente num relacionamento, conforme o tempo vai passando, a mulher ela vai perdendo o respeito pelo homem? Porque ela tem aquela imagem inicial dele extremamente superior, certo? Quando ela começa o relacionamento com o cara, e daí conforme o tempo vai passando, ela vai fazendo os shit tests, né? Os testes de merda em cima do homem, para ficar testando a dominância dele, ficar testando o comportamento dele, e vai desgastando. E o cara vai cada vez mais fraquejando. Por isso que de repente, depois de anos, meses, a mulher ela começa a desrespeitar o cara por causa daquela expectativa que ela tinha, aquela imagem que ela tinha dele, e daí conforme vai decaindo, né, ela começa a desrespeitar ele e desvalorizar ele. E daí pode chegar naquela situação conhecida de repente o gramado do vizinho parecer melhor, né? Aí ela vai lá e trai ou termina o relacionamento e muitas vezes acaba se arrependendo depois, porque a mesma dinâmica que rolou com um companheiro com quem ela se divorciou ou traiu, vai rolar também com outro cara. Porque logo ela vai para outro relacionamento, ter aquela imagem cheia de expectativa, o cara não vai corresponder, porque ele não é um gadão de valor deus do Olimpo, né? Super Master ou Super Ultra Jeba. E daí continua o ciclo. Só que aí já expliquei um pouquinho essa introdução aí. Só que uma coisa que eu queria discutir de inicial é sobre a discussão que a gente teve na live lá dos Gados Livres, eu, o Fox e o Rock, que é o seguinte: a gente discutiu a respeito dos níveis de moralidade e a respeito dos níveis de moralidade masculinos e femininos. Quando a gente fala que a mulher ela é uma adolescente eterna, é por causa do seguinte: basicamente nós temos 6 níveis diferentes de moralidade, ok?
A maior parte, a maioria esmagadora das mulheres, elas só chegam no nível de moralidade 3. Os homens, eles acabam chegando no 4, alguns no 5, alguns muito santos assim chegam no nível de moralidade 6. Só que a maioria das mulheres simplesmente empaca no nível de moralidade 3. E é por isso que a gente vê comportamentos extremamente diferentes e bem mais egoístas nas mulheres quando tu pega o ambiente empresarial, quando tu pega o ambiente familiar, quando tu pega o ambiente político. Basicamente, a moralidade feminina ela está totalmente voltada à autopreservação dela e à sobrevivência dela, porque ela para no nível 3. Eu já vou explicar os níveis, só que tem que dar essa introdução antes. Então elas acabam sendo bem mais egoístas que os homens, por mais que elas pareçam que não sejam, certo? Porque elas estão totalmente priorizando a autopreservação delas e a sobrevivência delas. E existe uma razão biológica, existe uma razão evolutiva por causa disso, porque o ser humano não nasce de chocadeira. A mulher não simplesmente coloca um ovo lá que só precisa ser aquecido e logo nasce uma criança. Não, a criança se desenvolve dentro da mulher, ela precisa de recursos pra caramba. E, logicamente, as tribos que não protegiam as mulheres, não priorizavam elas de alguma forma, eram as tribos que tinham menos sucesso. Então, existe uma razão para isso. A outra questão, pelo menos isso é uma teoria minha, por que que a mulher ela não chegou acima do terceiro nível de moralidade, é porque ela nunca precisou cuidar de si mesma sozinha, nunca foi exigido responsabilidade dela na sociedade humana, historicamente. É simplesmente por causa da questão da reprodução, pelo fato da mulher ser um recurso reprodutivo na humanidade, da mesma forma que o homem é um recurso produtor, ela foi priorizada e protegida pra caramba e ela não precisou desenvolver o mesmo nível de responsabilidade, o mesmo nível de capacidade que o homem. Então é lógico que ela chegou num nível de moralidade menor. Já o homem ele foi responsável praticamente por tudo: proteção, provisão, defesa, desenvolvimento da sociedade e etc. E daí é lógico, por mais que o papel do homem seja importante, bem mais importante se tu for calcular tudo, a questão é a seguinte: se tu mantivesse uma mulher viva e protegesse uma mulher, ela poderia gerar sei lá quantos homens, entendeu? O homem ele era simplesmente a bucha de canhão. Então, por mais que a contribuição dele seja maior, ele acabava sendo menos valorizado porque estava totalmente relacionado à taxa de natalidade, à expansão, ao tamanho da sua tribo. Mas vamos lá, por que que o homem desenvolveu um nível de moralidade maior e se tornou mais capaz e mais responsável que a mulher? Porque ele teve que conquistar o espaço dele. Ele não foi simplesmente valorizado por causa da biologia ou por causa da capacidade reprodutiva dele. Que nem eu falei, ele era a bucha de canhão. Para conquistar o espaço dele, o status dele, para conquistar uma parceira, para poder ter descendentes, tudo que o homem alcançava era algo que ele tinha que conquistar, certo? Qual é o termo que a gente utiliza? É a descartabilidade masculina. O homem ele foi sempre tratado até hoje de forma descartável e é por isso que ele teve que desenvolver uma responsabilidade e uma capacidade maior. E justamente nesse papel do homem ter que ser responsável pelos outros, prover e proteger os outros, ele teve que desenvolver em si mesmo a capacidade de sacrifício e também teve que desenvolver, acabou desenvolvendo, né, uma moralidade bem maior que a feminina. Então é por isso que a gente vê a realidade atual, e se tu for pegar a história da humanidade, isso vai bater inúmeras vezes. Mas enfim, então vamos pegar os níveis de moralidade. Nível de moralidade 1. Tu vai fazer tal coisa porque se tu não fizer, tu vai ser punido. Basicamente, crianças chegam nesse nível de moralidade quando elas estão sendo educadas, bichos de estimação, etc., chegam nesse nível. Segundo nível de moralidade, tu vai fazer tal coisa porque se tu fizer tal coisa, tu vai ser recompensado. Novamente, crianças, bichos, ok? Terceiro nível de moralidade, que é o nível no qual a maioria esmagadora das mulheres chegam e não passam desse nível de moralidade. É o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque isso vai fazer com que tu seja bem visto pelas outras pessoas na tua sociedade.
Então veja bem, por que que as mulheres nas nossas sociedades atuais, elas gostam de pagar de virtuosas? Por que que geralmente elas querem passar aquela ideia de não, eu sou da esquerda, eu me preocupo com a natureza, eu me preocupo com os animais, com os imigrantes e escambau? Porque elas têm que passar aquela imagem individual e coletiva de que elas são bondosas, de que elas são virtuosas, porque em troca elas vão ser mais bem vistas pelas outras pessoas na sociedade, principalmente os homens, e daí por causa disso elas vão receber regalias, elas vão receber privilégios, tratamento preferencial e etc. E esse é basicamente o nível de moralidade de um adolescente, e é o nível de moralidade no qual as mulheres chegam. Por que que elas chegam nesse nível de moralidade e elas não vão além disso? É simples. Porque elas não precisam, em muitos casos, nem serem responsáveis por si mesmas. Não precisam proteger e prover para os outros ou ser responsáveis pelos outros, em muitos casos, nem por si mesmas. Então não vão chegar além desse nível de moralidade. Aí depois disso a gente tem o nível de moralidade o 4, o 5 e o 6, que são os níveis de moralidade nos quais os homens chegam. Então vamos lá, no quarto nível de moralidade, no qual os homens acabam chegando, a maioria deles, é o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque tu sabe que isso é o correto e que muitas vezes isso é algo necessário para manter a ordem social ou para manter a tua família e etc. Basicamente, o homem vai se comportar de tal forma porque, não, a gente tem que respeitar determinadas leis na nossa sociedade, ou eu tenho que fazer tal coisa porque eu tenho que ser responsável pela minha mulher, pelos meus filhos, pela minha prole, ou eu tenho que fazer tal coisa por causa da minha empresa, por causa da minha nação, por aí vai. Então tu começa a ver já aí a questão da proteção e da provisão masculina na sociedade. Tu começa a ver aí o papel da responsabilidade e como isso influenciou no desenvolvimento da moralidade masculina e influencia até hoje. Então é lógico que as mulheres não chegam nesse nível. A responsabilidade, ela tem que estar ligada também a direitos, a liberdade, e tu começa a ver que também esse desenvolvimento de responsabilidade acaba influenciando no desenvolvimento da moralidade da pessoa, certo? E daí vamos chegar, e depois disso, tu tem o quinto nível de moralidade, que é basicamente o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque tu acredita que isso é o correto e tu vai fazer mesmo que tu não receba nada em troca. Digamos, no quarto nível haveria um benefício social, um benefício para outros. No quinto nível, tu vai fazer algo porque tu acha que é o correto e mesmo assim não precisa nem trazer benefício para ti, nem para ninguém assim. Tu vai simplesmente fazer porque é o correto e pronto. Tu vai fazer sem esperar nada em troca. Lembra do que eu falei a respeito do homem ter que se sacrificar pelos outros? Pela mulher, pelos filhos, pela nação, pela sociedade dele? Então é lógico, aí que chega o quinto nível de moralidade. O cara vai fazer algo sem esperar nada em troca e muitas vezes se sacrificando, porque em qualquer transação, qualquer relacionamento, se tu tá fazendo algo sem esperar receber algo em troca, se tu não receber algo em troca, a outra pessoa tá recebendo uma contribuição maior de ti e tu tá se sacrificando, certo? O sacrifício não é, oh meu Deus, um extremo, pode ser algo básico. Aí tu tem o sexto nível de moralidade. O sexto nível de moralidade é o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque tu acha que é o correto, tu acredita que aquilo é o correto, aquilo é o virtuoso, e tu vai fazer isso não só sem esperar algo em troca, como tu também vai fazer isso correndo o risco de ser punido, de ser prejudicado. E daí nessa questão, a gente toma como exemplo os mártires. Mártires, santos, etc. E novamente puxa aquela questão, por exemplo, da proteção e da provisão da sociedade. Digamos assim, vamos pegar um exemplo moderníssimo. O cara que está lá, se divorciou, tomou um divórcio da esposa, está lá trabalhando 2 empregos, não está vendo os filhos, muitas vezes os filhos estão recebendo já uma alienação parental contra ele, odiando ele, a esposa também não está nem aí pro cara, já tacou o cara na justiça há anos, e o cara está lá trabalhando e pagando pensão e gerando riqueza, porque ele quer deixar o melhor possível para os filhos dele. Tem um lado biológico aí no meio, mas também tem aqueles outros casos, por exemplo, em conflitos militares. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Segunda Guerra, dos caras que correram risco, assim, alemães ou de outros países, que correram risco protegendo os judeus.
certo? Protegendo famílias de judeus e etc. A pessoa estava fazendo algo que ela achava que era o correto, correndo o risco, não só no ponto de, não vou receber nada em troca, mas correndo o risco de ainda ser penalizado. Esse é o sexto nível de moralidade. Agora vamos falar assim, mas então a mulher só chega no 3. Vai ter uma ou outra que chega no 4, no 5, talvez no 6. Certo? Então as mulheres elas vão estar geralmente tudo concentrado, em sua maioria, no terceiro nível de moralidade. Os homens eles vão estar todos concentrados geralmente no quarto nível de moralidade. E daí vai ter alguns ali no 5, no 6. Mas simplesmente pelo fato do homem não ter ninguém que vá cuidar dele, ele ter que conquistar o espaço dele, tudo que ele tem que conquistar e ele tem que ser responsável por si mesmo e pelos outros, ele já automaticamente ele chega no quarto nível de moralidade. E a partir do momento que ele começa a fazer as coisas porque ele acha que é o correto, começa a se sacrificar pelos outros, aí sim é que ele chega lá no quinto e no sexto nível de moralidade, que é no qual tu faz algo simplesmente porque tu acha que é o correto, tu faz sem esperar nada em troca, ou tu faz mesmo correndo o risco de ser prejudicado. E isso, logicamente, influencia também no comportamento e nas decisões dos homens, nas suas famílias, nas organizações e principalmente na política. Compreende por que eu falo que muitas vezes que o voto universal é o maior erro que a gente podia ter cometido? Porque simplesmente se tu restringe o voto e tu define que só pessoas que se sustentam, não recebem assistencialismo, não são sustentados por outros, pagam imposto de renda, tem que votar, tu automaticamente tu tá garantindo que as pessoas que vão ter o direito de voz, vão ter voz e direito político na tua sociedade, vão ser só pessoas que chegaram pelo menos no quarto nível de moralidade. Compreende? E até mesmo enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu não estava fazendo essa correlação. Isso é coisa que ocorre geralmente quando tu faz os vídeos. Então veja bem, quando tu exige responsabilidade da pessoa e dá espaço para ela se desenvolver sozinha e aprender a cuidar de si mesma sozinha, essa pessoa acaba desenvolvendo uma moralidade superior e, consequentemente, ela pode ser uma influência melhor na sociedade. Então eu acabei falando no último vídeo a respeito dos diferentes níveis de moralidade e como as mulheres acabam desenvolvendo a moralidade delas até o terceiro nível e os homens acabam desenvolvendo a moralidade deles pelo menos até o quarto nível e alguns outros ao nível quinto e o sexto, e como o desenvolvimento de moralidade ele está também correlacionado à responsabilidade que a pessoa tem que assumir na sociedade e muitas vezes o quanto ela está se sacrificando pelos outros. Só que isso a gente está falando só numa questão de um prazo um pouco menor, certo? Nesse caso, a gente vai estar pegando as últimas décadas, os últimos séculos. Mas agora eu quero pegar uma outra parte mais relacionada àquela parte da parte evolutiva, seja psicológica como também assim a biológica. Que no caso seria o seguinte, da mesma forma que a mulher ela acaba desenvolvendo a moralidade dela até um determinado nível, o homem acaba desenvolvendo até outro determinado nível, e isso ocorre por causa do nível de responsabilidade que é exigido de cada um. Como eu já falei várias vezes, a mulher ela foi protegida, ela foi priorizada nas sociedades humanas por causa da capacidade reprodutiva dela, e por causa disso ela não desenvolveu tanto a moralidade dela, como ela também não desenvolveu tanto a capacidade dela física e intelectual, porque lógico, a preocupação dela era o bem-estar dela e a sobrevivência dela, porque ela era um recurso reprodutor, então quanto melhor ela tiver, mais filhos ela vai gerar para uma determinada sociedade. E o homem, em consequência, tudo que ele tem que conquistar, ele tem que fazer acontecer, ele tem que ser responsável. E muitas vezes ser responsável não só por si mesmo, mas pelos outros, e também se sacrificar pelos outros. Por isso ele acabou desenvolvendo um nível de moralidade maior. Porém, por mais que a contribuição dele na sociedade seja superior à feminina, na situação atual, que a gente vive uma sociedade mais segura, porque a gente não tem mais tanta guerra, não precisa nascer tanta criança, não tem tanto homem tendo que ser bucha de canhão para a guerra, porém o homem ele continua até hoje contribuindo bem mais na parte da proteção e da provisão da sociedade como um todo,
não só das famílias, mas também na produção de riqueza para essa sociedade e também desenvolvimento científico. E daí nesse vídeo eu quero abordar a respeito da questão do, vamos falar, né, do amor, né? Tem muitas vezes o pessoal chega na seção de comentários, especialmente mulheres, ai meu Deus, e como é que fica o amor? O tio, ele tem o costume de falar que amor de cu é rola, né? Ou às vezes a gente usa a definição do amor entre aspas. E eu achei interessante eu fazer antes aquele vídeo a respeito da moralidade, porque agora eu quero abordar um vídeo do Third Flinging Monkey, que ele pegou as definições de amor, dos tipos de amor, que eu acho que é da Grécia Antiga, dos gregos. Muitas vezes aqui no canal a gente fala a respeito do amor feminino, né? Que o amor feminino ele é utilitarista, ele é transacional, e existe uma razão para isso. Ao passo que, por mais que falem que até às vezes o amor de mãe é incondicional, ora, se o amor de mãe fosse incondicional, a gente não teria tantos abortos atualmente na sociedade ocidental, né? E no final das contas, pelo menos a minha opinião, a minha definição é a seguinte: se tem alguém que tem um amor incondicional, esse alguém é o homem. Porque vamos lá, qualquer situação na qual o cara está se tornando um marido, um pai, um chefe de família, por mais que hoje em dia o homem não pode mais ser chefe, né? Só que ele continua fazendo o papel de provisão. O que ele está jogando nesse relacionamento, seja com as mulheres, com a mulher, né, com a esposa, mas principalmente com os filhos, ele está jogando muito mais esforço, muito mais recurso ali do que ele está recebendo de volta. Às vezes o cara nem está recebendo algo de volta. Resumindo, que nem eu falei dos níveis de moralidade, o cara tá fazendo algo porque ele acha que é o correto e ele não tá recebendo nada em troca. Ou às vezes até ele tá prejudicando a si mesmo, prejudicando a sua saúde, porque ele tá se sacrificando pela companheira dele, ele tá se sacrificando pelos filhos dele, certo? Então isso daí, pra mim, pelo menos, é um exemplo de amor incondicional muito maior do que o amor incondicional que dizem que a mulher tem. Compreende? Porque ele realmente não tem perspectiva de receber nada. Ele está oferecendo muito mais do que ele está recebendo, isso quando ele ainda está recebendo. Até mesmo no caso das mulheres, costumam falar que a mulher que está tendo filho ela está se sacrificando. Não necessariamente é um investimento, porque enquanto a mulher está grávida lá na gestação, ela está recebendo recursos ou do companheiro dela, sendo protegida e provida, ou ela está recebendo isso do Estado, certo? Já não é um sacrifício tão grande, ainda mais com a medicina moderna que a gente tem atualmente. E tem outro porém que não gostam de falar muito a respeito, né? Porque é aquela coisa, tudo que a mulher faz, ela tem que inflacionar. Tudo que elas fazem tem que ser uma grande conquista, tem que ser, nossa, inalcançável, tem que ser algo único. Só que o detalhe é o seguinte, cada filho para uma mulher é um futuro provedor, é um investimento bem maior, porque, que nem eu falei, o homem ele tem que fazer acontecer, ele tem que cuidar de si mesmo sozinho. Dificilmente vai ter alguém que vai cuidar dele, muito menos a mulher. Depois que tu percebe que o amor dela é utilitarista, o Estado também não tá nem aí para ele. A gente tem como exemplo aí a quantidade de homens moradores de rua, muitas vezes idosos, ninguém tá nem aí. Os caras, se duvidarem, são tratados pior do que cachorro de rua. Em compensação, a mulher ela acaba tendo os filhos como futuro provedores, especialmente se forem filhos homens. O que mais tem atualmente na sociedade são filhos de mulheres divorciadas ou mães solteiras que eles são praticamente groomed, eles são condicionados desde a infância deles para se tornarem, de certa forma, os protetores e provedores das mães deles. Porque essas mães não têm mais um companheiro cuidando delas, certo? O autor, o Robert Glover, do No More Mr. Nice Guy, ele costuma chamar isso de relacionamento monogâmico com a própria mãe. Basicamente, o cara, ele fica se sentindo obrigado eternamente a ser o protetor e provedor da mãe dele e se preocupar com as emoções dela e etc. E muitas vezes ele acaba ficando solteiro por causa disso, incapaz de se relacionar com nenhuma outra mulher de forma adulta, ou até mesmo ele acaba se tornando aquele filhinho da mamãe que, por mais que ele tenha uma namorada, uma esposa, ele está sempre priorizando a mãe dele, certo? Mas enfim, acabei devaneando um pouco. Aí agora, conforme for escutando esse vídeo, vai dar para entender mais ou menos os pontos nos quais eu quero chegar. No grego eles têm umas 6 definições diferentes de amor.
A primeira é o eros, que é a atração sexual, né? Basicamente o amor só da atração sexual. Aí tu tem o filia, que seria o amor fraternal, que é o amor que tu tem assim com os teus parentes, teus irmãos, teus amigos, certo? Aí tu tem ludus, que é um amor assim voltado mais a objetos, algo que te traz diversão, faz tu se sentir bem, pode ser comida, um local, um carro, uma moto, alguma coisa assim, ou até algum objeto que tem um valor sentimental para ti. Aí tu tem ágape, que é o amor sacrificial, e daí tu tem pragma, que é o amor pragmático. Então vamos lá. Basicamente, eu extraí essa imagem do Third Finger Monkey porque ele fez muito bem, porque de um lado ele colocou o símbolo masculino e do outro lado ele colocou o símbolo feminino. Lembra do que eu falei a respeito da questão da moralidade? Do fato do homem ser mais capaz de se sacrificar pelos outros ou fazer algo pelos outros sem esperar algo em troca, enquanto a mulher ela está sempre priorizando mais a si mesma, a sua sobrevivência, o seu bem-estar? Pois bem, é por isso que tem meio que assim essa pirâmide, esse triângulo de cabeça para baixo aí. Porque vamos lá, Eros, o amor sexual, a libido, tanto o homem quanto a mulher tem, certo? Por mais que a libido masculina seja maior por questões biológicas, mas esse tipo de amor, vamos falar aí entre aspas, ele se manifesta tanto no homem quanto na mulher. Então nesse ponto bem primitivo, não tem distinção. Só que conforme tu vai subindo, para um lado tu tem o homem sendo mais voltado ao filha, ao amor fraternal. Porque também tem outra coisa, né? Os homens, assim, para fazer a sociedade progredir, eles têm que agir em conjunto. Eles têm que negociar entre si. Principalmente se tu for pegar essa parte de ir pra guerra e etc, ou até mesmo dentro do ambiente corporativo. Então aí tu pega mais ou menos assim o amor fraternal, tu pega o amor assim para parentes, para amigos, etc. Em compensação do lado feminino, tu tem o ludus, que é o amor simplesmente por atividades, por objetos. E daí nesse ponto, se tu for ver, quem são os maiores consumidores de redes sociais? São as mulheres. Aquela busca por atenção, aquela busca por validação, amor por determinados objetos. E se tu for ver até economicamente, se tu for fazer algumas análises, tu vai ver que a mulher, financeiramente, ela é bem mais hedonista, ela é bem mais consumista do que o homem, certo? Então, essa parte do ludus, do amor voltado a objetos, atividades, ao consumo, ele é bem mais forte no lado feminino. Isso daí a gente já consegue comprovar. O homem, para viver, ele precisa de muito menos. Não é à toa que, por exemplo, em casos de tanto do cara que ainda está casado como o cara que até está divorciado, tu pode ver que a maior parte da renda dele está indo para a mulher e para os filhos, não está indo para ele, certo? O cara ele vive com muito menos. Mas nessa parte foi bom eu já abordar isso, porque isso já puxa para o outro lado ali do ágape, que é o amor sacrificial. É o amor incondicional, que tu faz algo sem receber algo em troca. Que isso daí seria basicamente a expressão máxima do amor masculino. Por exemplo, na hora que o homem ele vai buscar uma parceira, ele está buscando o quê? A mulher que é atraente, que é fértil, só que basicamente ele está gostando de algo que é parte da mulher, é a mulher. A fertilidade dela é ela, a aparência física dela é ela, certo? Ele simplesmente gosta da mulher por quem ela é, certo? É que nem uma piada que o Patrice O'Neal fez uma vez. O cara ele podia encontrar uma guria toda suja dentro de um leve entulho, de um latão de lixo, entendeu? Se ela for jovem, bonitinha, ele vai olhar pra ela, "Oh, hello, babe, how are you doing?" Entendeu? Porque o cara, ele valoriza a mulher por quem ela é. Podem até falar, ah, mas isso é objetificação por causa só da biologia dela, juventude, fertilidade, aparência física. Não importa. Só que daí, a partir disso, ele continua amando a mulher só porque ela é. Isso é uma grande expressão de amor incondicional. E vamos ir além. Aí começa a ativar no homem aquele papel de protetor, provedor, certo? Que é a parte do amor instintivo do homem, que daí ele vai proteger ela, prover ela, proteger os filhos que ela vai ter, que ele vai ter com ela, prover para esses filhos. Então a expressão do amor masculino é o ágape. Ele é incondicional e ele é voltado ao sacrifício, à proteção e à provisão. Lembra do que eu falei da parte da moralidade?
O cara vai fazer isso, cuidar da mulher e cuidar dos filhos, porque esse é o que o homem de verdade faz, esse é o que o cara responsável faz. É o que o bom marido, é o que o bom pai faz. E ele sabe que ele está fazendo isso e provavelmente ele não vai receber nada em troca, mas ainda assim ele faz. E daí tu tem aqueles casos extremos que o cara está fazendo e prejudicando a própria saúde. Ou ele está provendo financeiramente para uma mulher que nem está mais com ele, mas porque essa mulher está com os filhos e ele quer o melhor para os filhos dele. Então essa é a expressão máxima do amor masculino, é o ágape, é o amor sacrificial. Do outro lado, a gente tem o pragma, do pragmático, do utilitarismo. Veja bem, a mulher ela pode só ter eros por um cara, certo? Tem ali a atração física. O que ela vai fazer na sociedade atual aí? Com pílula do dia seguinte, camisinha, DIU, anticoncepcional. Ela vai se juntar com um cara, cada um morando na sua casa e curtir. Basicamente isso. Vai ficar ali no eros por um tempo indeterminado. A partir do momento que ela quer algo mais sério, só a aparência física do cara, o eros, a biologia não é mais o suficiente. Lembra que eu falei que, meu Deus, o homem ele é superficial porque ele quer a mulher por causa da aparência física dela, a fertilidade dela e depois entra um pouquinho de comportamento. Mas veja bem, a mulher, quando ela quer algo sério, para o longo prazo, e lógico, isso está relacionado à questão da gestação, dos recursos para ela e para os descendentes, etc. Mas enfim, quando chega aquele momento de, não, é para ter algo sério, é para talvez casar e ter filhos, aí a aparência física do cara, a biologia dele não é mais o suficiente. Aí é necessário avaliar o status do cara, os recursos dele, o quanto ele vai poder prover e proteger ela financeiramente. Pega ali do pragmático. É o amor utilitarista. A maior expressão do amor feminino da mulher por um homem é o pragma. É o amor utilitarista, é o amor condicional. Por que que os caras blue pills e purple pills, né, os pílulas azuis e pílula roxa, sofrem pra caramba? E muitas vezes acabam cometendo loucuras quando tomam um divórcio, tomam um chifre, etc. Porque eles acham que a expressão do amor feminino vai ser igual à expressão do amor masculino. Eles acham que a mulher ela vai ser capaz de amar ele do jeito que ele ama, do jeito que ele gostaria de ser amado. Porque no fundo o homem ele quer ser amado da mesma forma que ele ama. Ele quer ser amado de uma forma sacrificial, ele quer ser amado de uma forma incondicional. Porém, por as razões que eu discuti nesse vídeo, discuti no vídeo anterior, por causa da questão da responsabilidade, por causa da moralidade, por causa da biologia, por causa da dinâmica reprodutiva, a mulher ela é totalmente incapaz de amar o homem da mesma forma que o homem ama a mulher. Ela é incapaz, ela não consegue fazer isso. Enquanto o cara não aceitar isso, ele vai continuar na Blue Pill, ele vai continuar na Purple Pill. Até mesmo no livro do Rollo Tomassi, ele toca nesse assunto lá no Rational Male inúmeras vezes. Eu acredito até que o Barbarossa já falou bastante disso. O Third Flinging Monkey fala disso direto. O amor feminino, ele é condicional e ele é utilitarista. Por isso também a gente tem até aquela lei de Briefalds, né? Briefalds Law, que diz o seguinte: não importa o quanto o homem invista numa mulher, recursos, o tempo dele, isso não é garantia nenhuma de que a mulher vai ser leal a ele, no longo prazo ou no futuro. Compreende? É a mulher que vai definir os termos e a duração do relacionamento, especialmente na sociedade atual, na qual a mulher pode pedir o divórcio por qualquer razão e depois de terminar esse relacionamento com o homem, ela pode legalmente continuar recebendo os recursos desse homem através de pensão e usar os filhos de refém. Ou talvez ela pode simplesmente, independente de se divorciar ou simplesmente se tornar uma mãe solteira automática, ela pode ficar recebendo os recursos de outros homens através do assistencialismo estatal, através de dinheiro público. Então veja bem como essa dinâmica ela é distorcida. Porque se o amor feminino ele é condicional, ele é pragmático, ele é utilitarista, é por isso que a gente consegue ver que para o cara manter a mulher, ele tem que se manter acima dela, em status, em valor.
E não só isso, ele tem que continuamente continuar provendo recursos e utilidade para ela. Porque esse amor, ele é condicional. A partir do momento que, digamos, a mulher, ela chega num status acima dele. Ah, porque ela foi promovida, alcançou um salário maior que o dele, o amor dela, utilitarista e pragmático, começa a fraquejar. Se o homem for demitido e ficar desempregado um bom tempo, o amor dela vai começar a fraquejar. Porque, veja bem, pelo fato do amor masculino ele ser incondicional e sacrificial, ele é capaz de proteger e prover a mulher. Como o amor feminino ele é utilitarista e condicional, ela é incapaz de prover para o homem. Compreende? O homem é aquele que produz e oferece no relacionamento. A mulher é aquela que simplesmente avalia e recebe. Então, quanto antes o cara aceitar isso e se adaptar a isso, melhor. Tanto que atualmente tu consegue ver até um monte de supostas mulheres exceção, unicórnios, elas muitas vezes elas começam a expressar como é que é a definição do amor delas. E a expressão do amor delas é totalmente esse amor pragmático e utilitarista. O que é que elas falam? Ah, que o amor delas é aquele amor de longa data, entendeu? Que um casal fica junto muito tempo, que o casal que negocia as coisas. Elas adoram falar aquela coisa assim, que o amor é aquela coisa que se conquista a cada dia. Deixa eu traduzir isso para vocês. Isso quer dizer que para o cara manter o relacionamento com ela, ele vai ter que continuar provando o valor dele continuamente, dia após dia. Ele vai ter que continuar provando que ele está progredindo mais ainda profissionalmente e financeiramente, e ele vai ter que continuar oferecendo proteção, provisão e utilidade para ela. A hora que ele não estiver mais oferecendo isso, já era. Só que pelo menos antigamente, quando divórcio não era legalizado e também mulher divorciada ou mãe solteira ainda tinha algum estigma na sociedade, não tinha assistencialismo, não tinha esses mecanismos de transferência de renda do ex-marido para a ex-esposa, o homem ainda tinha um pouco de controle no relacionamento. Ele podia ainda ditar um pouco as regras, não só da família, mas também da vida dele. Certo? Ele podia chegar num ponto, olha, agora eu já produzi, já provi para vocês, agora eu quero começar a relaxar um pouco mais, sabe? Eu vou continuar provendo para vocês, não vai faltar nada para vocês, mas eu quero relaxar um pouco agora, eu quero curtir um pouco da minha vida, certo? Antigamente o homem tinha essa opção, porque a mulher ela não tinha a opção de simplesmente sacrificar tudo, porque o amor pragmático dela não está mais se sentindo satisfeito, e simplesmente abandonar o barco e ainda extrair recursos desse homem, extrair recursos do governo e usar os filhos de refém. Hoje em dia o homem não tem mais permissão para fazer isso, certo? O pessoal adora falar assim, do homem que se responsabiliza, que é o chefe de família. O homem não pode mais ser o chefe de família hoje em dia. Ele não pode ser dominante, ele não pode ditar as regras ou conduzir os rumos da família dele. Tudo isso foi simplesmente retirado. Então, dessa forma, tu consegue ver por que muitas vezes o cara acaba sofrendo abusos e se sacrificando conscientemente ou inconscientemente, e até mesmo a expressão do amor masculino, que é incondicional e que é sacrificial, acaba sendo utilizado como uma ferramenta para detonar com ele, para fazer com que seja tirado o máximo de proveito possível dele. Especialmente se ele arranjar uma companheira que seja narcisista, que seja abusiva, que seja extremamente egoísta, compreende? E por outro lado, a cultura, o governo e as leis atuais estão basicamente aumentando ainda mais isso. É como se tivesse um prédio em chamas e a cultura, o governo está simplesmente jogando mais gasolina em cima. Então nesse ponto a gente consegue ver como até a dinâmica social do casamento, da constituição de famílias, está totalmente virado só para um lado, compreende? Está totalmente virado só para um lado e está uma coisa extremamente degenerada, está uma coisa extremamente doentia. Porque, por um lado, o homem está lá se sacrificando, provendo,
só que ele não tem mais autoridade. E do outro lado, a mulher, que é simplesmente a receptora, a que tem o amor utilitarista, pragmático, né, de ficar avaliando o cara constantemente e querendo receber a proteção e a provisão, a partir do momento que não recebe mais isso, não ama mais, só que em compensação também ela tem toda a autoridade, mesmo enquanto o casal ainda está junto, porque tem todas as leis que ela pode aplicar em cima do companheiro dela, como também ela ainda mantém a autoridade depois que eles se separam. Porque muitas vezes depois do divórcio, a mulher ela tem a renda dela, ela ainda recebe uma pensão do marido e ela ainda tem a guarda dos filhos. Veja bem, vamos considerar que mesmo esse casal separado ainda seja um arranjo familiar. Tem pai, tem mãe, tem filhos. Os recursos, em sua maioria, estão concentrados na mulher. É a mulher que decide o que vai ser feito com esses recursos e ela tem a guarda dos filhos, ela tem a autoridade sobre os filhos. É praticamente como se fosse um matriarcado. Mas enfim, eu acabei prolongando demais esse vídeo, só que puxando mais uma coisa também do Rollo Tomassi, quando ele fala a respeito dessa questão de que os homens eles acabam sofrendo porque eles acham que a mulher é capaz de amar ele do jeito que ele ama, certo? E eles não percebem que a mulher ela é incapaz de amar o homem da forma que o homem ama a mulher, ela simplesmente não desenvolveu isso, ela não foi feita dessa forma. Lembrando um pouco aquela parte do amor pragmático, utilitarista, que o cara tem que continuar provendo, continuar provando o valor dele, que a mulher vai continuar exigindo isso, porque senão o amor dela vai acabar. O próprio Rollo Tomassi, eu lembro que no livro dele ele falava o seguinte, ele falava que por mais que o homem se sacrifique para a mulher e para os filhos, por mais que ele continue provando o valor dele para a mulher e para os filhos, a questão é que ele nunca, não é nem a questão de, a mulher ela nunca vai amar ele do jeito que ele ama ou da forma que ele gostaria de ser amado. Não é nem só isso. Ele nunca vai receber o reconhecimento, digamos, esperado ou merecido. No máximo a mulher vai tolerar ele, certo? Ela vai tolerar porque simplesmente o fato dela ter se comprometido a ele, ter aceitado ser a esposa dele, ter os filhos dele, ela já acha que isso é um extremo sacrifício e por causa disso ela tem merecimento sobre tudo que o homem estiver oferecendo para ela. Por mais que ele continue provando o valor dele, ele não vai receber o reconhecimento. Porque na cabeça da mulher ela vai sempre ter aquele pensamento: eu poderia ter arranjado um homem melhor, certo? Ou eu te dei os melhores anos da minha vida, certo? Eu me ofereci para você, entendeu? Para ser a sua esposa. Eu me sacrifiquei para ter os teus filhos, entendeu? A mesma coisa que eu falei daquele negócio. Qualquer coisa que a mulher faz, ela vai querer inflacionar, certo? Mas, quer dizer, além de ter a parte do amor dela ser pragmático e utilitarista, ser aquele amor de receber e não de oferecer, ainda assim, na cabeça dela, não importa o quanto o cara seja um bom provedor, um bom protetor, ela não vai dar o reconhecimento para ele. Ela vai achar que ela simplesmente tem merecimento e pronto. Tanto que, até mesmo no livro do Rational Male, eu acho, o Rollo ele fala o seguinte, ele fala que, por mais que o cara, o marido, ele pode ser um alfa, pode ser um bom provedor, um bom protetor, a mulher, na vida individual do casal, a vida privada, ela pode até desrespeitar ele e ficar fazendo shit test, e ficar testando a dominância dele. Porque ela quer que ele progrida mais ainda, ela quer que ele prove para ela que ele não vai ser totalmente domado por ela, que ele ainda tem alguma resistência, que ele vai continuar progredindo e crescendo ainda mais, certo? Só que a hora que alguém de fora da família, de fora do casal criticar ele, ela vai lá e vai defender com unhas e dentes. Por quê? Porque é o meu provedor, entendeu? É o meu protetor. Isso é o que o Rollo fala que é o máximo que o homem ele pode esperar do amor da mulher, certo? O máximo que o homem pode esperar do amor feminino é o seguinte, até mesmo o Third Flinging Monk ele fala isso. Quando alguém pergunta para um homem por que ele ama a esposa dele, ele vai falar por causa dos valores dela, por causa do comportamento dela, por causa da aparência física, etc. São coisas externas que fazem parte da mulher, que são expressões dela. Quando um homem pergunta para a mulher por que ela ama ele, ela vai falar por causa do que ele provém para ela. O que ele faz por ela, o que ele faz ela sentir, todo o foco é nela. É utilitarista,
é condicional, está totalmente voltado ao que o homem faz para a mulher. Muitos dos que estão aqui no canal devem já ter escutado isso direto ou indiretamente. O máximo que tu pode esperar de uma mulher é ela chegar e falar para ti que ela gosta do jeito que ela faz, que tu faz ela se sentir. Ou ela chegar para ti e falar que ela se sente segura contigo, que tu deixa ela mais calma, tu dá uma vida mais segura, uma vida mais tranquila para ela. É o máximo que tu pode esperar. Tu tem que entender que todo o reconhecimento que tu vai receber de uma mulher num relacionamento, especialmente um relacionamento de longo prazo, ele vai ser totalmente condicional e ele vai estar totalmente voltado ao que tu tá provendo para a mulher. E a partir do momento que tu não for capaz de prover isso para ela, seja temporariamente ou definitivamente, pode ter certeza que o amor dela vai acabar e o relacionamento também.